A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo, belezinha? Vamos lá para a continuação do vídeo da história da Babilônia? Então, vou pôr aqui sem muitas delongas, né? Para não ocupar muito tempo, né, no vídeo. Então vamos lá, vamos dar sequência, parte 2, tá? Havia se tornado o principal centro de comércio da comunicação mundial, sendo o equivalente, na era moderna, à Rota da Seda, ao Caminho das Índias e as outras rotas mercantilistas, além dos grandes polos de armazenamento e distribuição existentes no mundo contemporâneo. Caravanas traziam produtos raros e exóticos de locais distantes. A noz moscada e o cravo originário das Ilhas Molucas, também conhecido como Ilhas das Especiárias, a atual Indonésia, estavam entre as muitas que eram importadas. A motivação tentadora de unir a troca e o comércio à religião sempre foi a chave para o sucesso e a predominância do sistema babilônico no Velho Oriente, assim como ocorria em quase todos os grandes impérios. A Babilônia, cujo seu nome original significava o Portal de Deus, era um importante centro religioso. Ostentava alguns dos mais ousados templos do mundo antigo. Estes ficavam, em sua maioria, próximos ao rio Eufrates, que dividia a cidade exatamente no meio. Por consequência, era um local estratégico para atender todos que ali buscavam por adorar os seus infindáveis deuses e deusas pagãs. Havia cerca de 300 capelas dedicadas aos Igigi, ou aos deuses e deusas dos céus. 600 capelas eram dedicadas aos Anunnaki, os deuses e deusas da terra. E isto era um dos principais motivos que vieram a despertar a ira de Deus. Para melhor compreendermos esse contexto, vou te contar alguns detalhes sobre esses templos, como influenciavam a vida e os costumes daqueles que viviam sob o domínio do Império Romano. O templo mais importante era o Exagila, onde habitava o deus da cidade, Marduk. Naturalmente, também havia o Etemenanque, o zigurate de Marduk, ou a casa que é a fundação do céu e da terra, que ficava situada na área interna do Exagila. O Exagila estava situado ao lado do Palácio Real e ao sul do Etemenanque. Como a maioria dos povos antigos, os babilônios adoravam muitos deuses, eram politeístas em sua essência. Eles temiam as forças da natureza nos desertos escaldantes da Mesopotâmia. O sol implacável, tempestades de areia, muita seca. Viviam em uma linha muito frágil entre a sobrevivência e a prosperidade. Excesso de chuvas ou secas persistentes poderiam acabar com todo o suprimento do ano inteiro. Os babilônios adoravam várias divindades, buscando piedade e proteção, realizando os mais diversos tipos de rituais para aplacar a ira dos deuses. No mundo antigo, quem controlava a religião controlava as pessoas. Olha aí. Os babilônios acreditavam que o seu rei Sempre foi governava assim, como até hoje, né? representante terreno de Deus, assumindo, portanto, a supremacia Quem controla divina a perante religião, os homens e controla os as outros pessoas. deuses, sendo conferido a eles poderes sobrenaturais. Sabendo que, na verdade, a religião de Deus é dois tópicos, tá? Primeiro tópico, ligar e desligar. Tudo que o homem desligar na terra, será desligado no céu. Tudo que o homem ligar na terra, será ligado no céu. Ou seja, ele desconecta do homem corrupto, desliga no céu. E liga o homem justo e liga no céu, com os seus frutos, entendeu? Benéficos. Então é isso, essa é a religião de Deus. E outra religião de Deus é visitar os órfãos e a viúva, que diz Tiago, né? E se desviar da corrupção do mundo. Qual é a corrupção? Babilônia, que é o que se instalou, o sistema corrupto do mundo, entendeu? Que tá várias coisas unidas, irmãos. E é vários impérios que veio um atrás do outro. Depois do... antes do Babilônio teve o Egito, depois do Egito veio o Babilônio e depois veio, porque a Babilônia começou com Nimrod antes do Egito, mas Deus acabou ali, depois reviveu, né, com Nabucodonosor. E aí começou outros impérios, veio vários impérios, né, o grego, o otomano, depois veio o Império Romano, né, aí veio o Assíria, depois veio, né, até agora. E que vai se levantar já no final dos tempos, a grande Babilônia, que é o conjunto de tudo, de todas as coisas, que inclui todas as nações, que inclui todos os povos e todas as línguas, que são contrários à palavra de Deus, que são contrários aos requisitos de Deus, entendeu? Um bom exemplo disso são as China
dinastias faraônicas do Egito, onde os faraós muitas vezes eram representados como sendo os próprios deuses, adquirindo características semelhantes a eles, muitas características místicas, singulares e até assustadoras. É a partir deste ponto é que a Bíblia nos dá uma pequena demonstração do infinito poder de Deus. Ela narra sua bondade e misericórdia, permitindo que os homens construam seu próprio caminho e decidam, até certo ponto, se ficarão ao lado de Deus ou se farão oposição a seu poder. A dinastia de Hammurabi não conseguiu perdurar por muito tempo. Depois de um reinado de mais de 40 anos, tribos bárbaras vieram das montanhas do leste e chegaram para atacar e enfraquecer a Babilônia. Então, irmãos, tudo que ele está falando aí procede. Então, o que acontece? Nesse tempo aí, o que ele falou? A misericórdia de Deus, ela dá a opção do livre-arbítrio. Só que a gente tem, essa é a pergunta, a gente tem livre-arbítrio ou não tem? Eu acredito que sim, porque Deus deu o livre-arbítrio, porque tudo acontece com a permissão de Deus. Por que os anjos de Deus escolheram cair, os outros que seguiram Satanás? Então Deus deu a opção do livre-arbítrio porque Ele não quer robô, Ele quer que você adore Ele por amor a Ele, não por obrigação, como se você fosse um robô programado, entendeu? Que nem você pode adorar outra coisa, só que aí você vai arcar com as consequências. Só que no livre-arbítrio você não tem total arbítrio, você tem um livre-arbítrio que eu acredito que é até certo ponto. Tanto não tem total arbítrio, você tem um livre-arbítrio de escolher entre o caminho que você quer seguir, entre o bem e o mal, porque o mal já entrou no ser humano. Então, mas você não tem total arbítrio. Por exemplo, na onde que o homem não tem total arbítrio? Quando Deus coloca o homem no poder, Ele mesmo derruba. Então, Deus, quando tipo assim, ó, todos os reis, desde a antiguidade aí, desses tempos aí, o que acontece? Deus colocou ele lá no poder, mesmo sem ele saber. Porque alguns sobem ao poder e têm consciência que foi Deus que colocou ele lá e dá glória a Deus. Nem todos são rebeldes contra Deus. Tem reis que operaram, que foram reis e Deus dirigiu e ele foi submisso ao Deus dos céus. Então ele seguiu certinho. Davi foi um deles, né? E outros reis que tiveram também, né? Depois e antes de Davi, que seguiram as coordenadas de Deus. Só que o que acontece? Quando o povo, comandado por um rei, que Deus coloca lá, né? E esse rei conduz o povo à perdição ou a desviar do caminho de Deus. O que Deus faz? Deus pega o exército de um outro povo e joga contra o seu próprio povo, que ele fez isso contra o povo judeu, que é o povo terreno de Deus. Então Deus age que o outro povo venha, é Deus que excita o outro povo vir contra o próprio povo, para dar, a consequência do erro do seu povo. Quer dizer, por isso que eu falo que todo erro tem consequência. Se a gente erra, a gente vai, a gente pode se arrepender e Deus nos perdoar para a vida eterna, sim, mas aqui na terra a gente vai arcar a consequência com o nosso erro, que isso se chama a repreensão de Deus. Deus repreende a quem Ele ama. Então ele pode te salvar, a não ser que você não se arrependa. Se você não se arrepender, você nunca vai estar no reino dos céus, entendeu? Quando partir desse mundo aqui, certo? Agora, se você se arrepender, Deus é misericordioso para te perdoar, só que a consequência do seu erro Ele não tira, entendeu? Então, às vezes Deus manda nações atacar o próprio povo dele por causa da rebeldia do próprio povo, até o seu povo se arrepender e voltar para ele, entendeu? Deus é soberano, irmãos. As pessoas que pensam que Deus é bobo, Deus é o criador dos céus e da terra. Quer passar a perna em Deus? Você pode enganar as pessoas, você mesmo, eu posso enganar a mim mesmo, as pessoas, mas Deus eu não engano não. Vai nessa. Pode falar o que você quiser, eu sou de Deus, e fazer tudo errado, né, e continuar no pecado, mas Deus está vendo. Deus ninguém engana não, e eu não estou falando de vocês aí, tá, irmão? Estou falando de uma maneira geral, tá? O período de conflitos começou.
ganância do homem, e Deus deixa, Deus permite, aí Deus vai um destrói o outro, porque todos se extraviaram dos meus caminhos. Cerca de 1.600 anos antes de Cristo, a Babilônia foi saqueada e queimada por outro povo mencionado na Bíblia, os Hititas. Eles levaram as riquezas e os prisioneiros da Babilônia para a Anatólia, que hoje é conhecida como a moderna Turquia. Mais tarde, os assírios, bem conhecidos dos leitores do Velho Testamento, conquistaram toda a Babilônia. Séculos de caos políticos iriam se instalar até que a Babilônia surgisse novamente como uma cidade independente. A primeira grande era da Babilônia havia se acabado. Os antigos assírios eram um dos seus mais poderosos rivais. Uma representação poderosa da influência da Assíria era Lamassu, um toralado assírio com cabeça humana de longas barbas. Ele representava a sabedoria e imponência. Uma divindade responsável por ajudar as pessoas contra o caos e o mal, mas também por manter os portões do amanhecer abertos para que a deusa do sol pudesse subir aos céus. E eram eles que também ajudavam a suportar o disco solar. O Império Assírio era reconhecido como uma enorme máquina militar, mas também era visto como um dos reinos mais brutais e dominadores da história. Ainda assim, em 689 a.C., a Babilônia sofreria um novo golpe. O rei Senaqueribe, querendo por fim a revolta dos babilônios, envia suas tropas que queimam tudo e dominam a área. Até suas fundações foram queimadas e o rei se vangloria de tudo. Eu tornei sua destruição mais completa do que a feita pela enchente, para que nos dias que virão no local da cidade, seus templos e deuses não sejam lembrados. Eu a extirpei totalmente através da inundação e a transformei numa campina. Senaqueribe deixou a Babilônia achando que havia destruído. Não é Deus, nada de Deus, né? E outra, irmãos, às vezes Deus também manda o seu povo, quando ele está em obediência, a resgatar a terra que Deus tinha prometido para o seu povo, entendeu? Agora, às vezes o povo começa a se rebelar, aí Deus, que nem o Moisés quando guiou o povo se rebelou lá contra Moisés, entendeu? E Deus prometeu, falou assim, ó Moisés, você não vai estar na terra, quem entrou foi só Caleb e Josué, junto com o outro povo, e os outros povos ficaram lá, mais de anos lá rodando lá no deserto porque desobedeceu a Deus, entendeu? Então Deus ele que move tudo, ele move a favor do seu povo quando ele obedece e move exército contra o seu povo quando ele cai em desobediência. Então o obedecer é muito primordial para quem é de Deus, entendeu? Porque quando você obedece você é abençoado, entendeu? Não que não venha as dificuldades, vem, mas Deus dá força para vencer. Deus está sempre com vocês, está sempre com a gente que obedece, mesmo que quando tem dificuldade. Agora, se está difícil com Deus, imagina sem Deus. As pessoas dizem isso como um jargão e não como uma verdade absoluta. Deveria dizer como uma verdade absoluta. O que é dizer isso como uma verdade absoluta? Você agir de coerência com aquilo que você fala. E muita gente não age de coerência. Às vezes até eu mesmo, entendeu? Porque nós somos falhos. Mas na maior parte nós temos que ser coerentes sim, com aquilo que a gente fala de Deus, entendeu? Não podemos falar uma coisa e agir totalmente contrário. Quando você erra aqui ou ali uma vez ou outra é natural, mas quando você é totalmente contrário àquilo que você fala, eu creio em Deus, mas você desobedece todas as determinações de Deus, então você não está no caminho de Deus, e você não é de Deus totalmente, você está no muro dividido. Então aí vai ter uma hora que você vai ter que escolher o lado. Entendeu? Você, eu digo de novo, tô falando de uma maneira geral, tá? Não tô falando... Vamos lá. Mas ele estava redondamente enganado. O Império Babilônico era muito mais do que apenas pedras e tijolos. Ele se erguia novamente para dar andamento à sua vingança, e isso não demoraria nada para acontecer. O local da antiga Babilônia foi ocultado e reconstruído pelos caldeus. Eram os povos semitas do sul da Mesopotâmia, habitantes da margem oriental do rio Eufrates. Eles iniciaram seu domínio de expansão após a invasão à cidade de Nínive, que era dominada pelos poderosos assírios em 612 a.C., dando início ao seu novo império. Hoje, as ruínas de Nínive são a prova da destruição quase total da antiga cidade.
O seu desaparecimento foi tão completo que só foi redescoberto há 176 anos. Em 1845, Austin Henry Lear, do Museu Britânico, chega a Mossul, cidade iraquiana situada ao lado do rio Eufrates, e do lado oposto da antiga Nínive. Ele inicia as escavações em Nimrod, 30 quilômetros ao sul de Canhondique, lugar onde se encontram restos de palácios e inscrições assírias. Ó, ali diz, irmãos, que não é ali, né? Eu analiso assim. O que acontece? Como chama lá? Diz que o anticristo vai vir de Nínive, né? Que é a Síria, entendeu? Que é os muçulmanos, certo? Que é lá onde era a antiga Babilônia, que hoje é conhecido como Iraque, né? Então, eu acredito assim. Aí fala assim, não, se ele é muçulmano, como é que ele vai erguer o terceiro templo e convencer os judeus? Eu tô dizendo eu agora, tá? Eu analiso assim. Porque, ó, preste atenção, busca lá em Gênesis. Que pra gente entender as coisas, a gente tem que voltar para trás também, né? Entender o futuro. Então, da onde saiu Ismael? Você sabe que Isaac era o filho da promessa, que era o filho que Deus tinha prometido a Sara e a Abraão. Só que a Sara não soube esperar, achou que pela idade dela ela não ia conseguir mais dar filho a Abraão. O que acontece? Que ela era seca. Então ela não esperou e deu a Agar, a serva de Abraão, que era da descendência deles lá, dos árabes, né? E ela teve um filho chamado Ismael. Que aí Paulo fala nas suas cartas ao Gálatas, né? Que lançai fora a escrava, que ela de maneira nenhuma vai dar livre. Porque Deus tinha promessa para Ismael fazer nações dele, mas ele não era promessa que tinha para Isaac, que era o filho da promessa, que era para ser o filho primogênito de Abraão. Então, por isso que tem essa guerra entre judeus e muçulmanos, porque eles dividem a terra e lutam pela terra, que é o dono da rocha que tem lá hoje, né? E por isso que vai ser reerguido o templo, que eles vão fazer um acordo de paz, que o anticristo vai estar envolvido. Por isso que eu acho que o anticristo vai vir de uma descendência, por isso que ele vai proclamar a paz, tanto muçulmana como judia, entendeu? Aí pode se levantar gente aí e falar, não, irmão, você tá louco, que não sei o que lá, pode ser, mas preste atenção, porque como que ele vai fazer a paz? Ele vai ter eu acho que ele vai ter pode ser pai muçulmano e mãe judia, entendeu? Ou pode ser o inverso, né? Mas eu acredito que é um pai muçulmano e uma mãe judia. Então ele vai ter essas duas linhagens, entendeu? Então aí vai ser mais fácil dele arrumar um acordo de paz entre as duas nações, entendeu? Para construir o templo, que é uma chamada da falsa paz, né? Entendeu? Então eu acho que vai ser isso, na minha análise sim. Pode ser que eu esteja enganado, mas eu acho que é, viu? Vamos lá. Vamos terminar aqui. Já em 1849, Leide realiza escavações em Canhondique, um sítio arqueológico abandonado por outro arqueólogo chamado Claudius James Rich, 100 anos antes. Em pouco tempo, ele descobre as ruínas do Palácio de Senaqueribe e os famosos Prisma Taylor e Prisma de Senaqueribe, dois vasos de barro em formato de prisma, ambos escritos com o mesmo texto em acadiano, relatando as crônicas do imperador, incluindo o cerco a Jerusalém no tempo de Ezequias. Mas em pouco tempo, a antiga Nínive ressurgiu das ruínas, representando o seu passado magnífico. Na porta da cidade da Babilônia foi feito um mosaico de Ishtar, a deusa do amor e protetora da cidade. O portal de Ishtar era parte principal de um complexo de adoração aos deuses pagãos, na região central da agora fortificada e magnífica cidade da Babilônia. E aí está a chave para a história e para a profecia bíblica. A Babilônia, o grande inimigo de Deus, renasce repetidas e repetidas vezes, apesar de tantas destruições. Ela sempre volta influenciando o curso da civilização humana, embora sempre em oposição a Deus, em oposição aos desígnios do Deus Todo-Poderoso. Até o final dos tempos.
Porque a Babilônia não é só um império Somente após físico, 10 é uma séculos, ideia após a era de ouro de espiritual. Hammurabi, a Babilônia finalmente Uma teve a filosofia, chance de retomar seu prestígio. como se fala? A queda da Assíria deixou um Ideologias. vácuo que tanto o Egito quanto a própria Babilônia procuraram preencher com seus sucessivos conquistadores. O exército egípcio do faraó Necau II se confrontou com a Babilônia em 605 a.C., em Caxemir, no rio Eufrates. O combate foi tão acirrado que as perdas egípcias foram irreparáveis. A batalha custou aos egípcios seu controle do Oriente Médio. Quase um milênio após Hammurabi, mais uma vez a Babilônia era o centro do poder do Oriente Próximo. Mas ela poderia ter o mesmo destino no seu passado? Só Deus, o Todo-Poderoso, em sua infinita bondade e magnificência, poderia dizer, pois deu a cada um de seus filhos a capacidade do livre-arbítrio. A escolha estava em suas mãos. O general que derrotou os egípcios era Príncipe Caldeu Coroado, de 25 anos de idade. Ele mais tarde se tornaria o maior rei da Babilônia, o legendário Nabucodonosor. A Babilônia chegaria ao ápice de sua glória sob o poder desse grande dirigente. Nimrod foi o primeiro grande governante, bisneto de Noé. Hammurabi, grande legislador, responsável pela criação de leis que solidificaram seu império por um longo período. Eles mudaram a forma do mundo antigo negociar e adquirir conhecimento. Mas agora nós temos Nabucodonosor, o mais temido de todos os governantes do mundo antigo. Sob seu reinado, a Babilônia se tornou a metrópole mais poderosa de sua era. Nabucodonosor era invejado, temido e muito adorado, tanto pelos seus aliados quanto pelos seus inimigos. Foi Nabucodonosor que conquistou o reino de Judá, que foi drasticamente reduzido a um estado de vassalo. 5 anos mais tarde, contra o conselho... Aí ele levou cativo os judeus, entendeu? Ele tocou os nomes dele para nome babilônico. Inclusive Daniel, o profeta Daniel foi lá, e que virou governador até lá, porque ele conseguiu destrinchar os sonhos, né, do rei, né? Então, Deus deu os dons dele revelar o sonho. Aí tinha Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, que era Daniel. Então são nomes babilônicos que eles adquiriram lá, que eles tinham que adotar esses nomes porque eles estavam lá, cativos, né? Eles levaram prisioneiro, todo o povo judeu daquela época, né? O Nabucodonosor. Os judeus se rebelaram contra a Babilônia. Nabucodonosor retaliou somente 2 anos mais tarde, sitiando a Jerusalém, a cidade sagrada dos judeus. Jerusalém caiu em 597 a.C. Naquela época, Nabucodonosor levou o monarca judeu Joaquim de volta para a Babilônia. Então, colocou um rei sob seu comando no trono de Judá. Esse rei se chamava Zedequias. Tudo isso é mencionado pelos autores da Bíblia. Alguns desses detalhes são confirmados por inscrições encontradas nas ruínas da própria Babilônia, como um bloco de barro no Museu Britânico chamado de Crônica de Nabucodonosor, que foi traduzido em 1956. A despeito de muitos historiadores modernos afirmarem que vários relatos e passagens da Bíblia são alegorias que não representavam a verdadeira palavra de Deus em toda a sua plenitude, esta é uma prova irrefutável dos eventos da história bíblica. A própria Bíblia se prova ela mesma. E a cada dia, não novas tem os evidências são contradizentes. encontradas por Negar a arqueólogos palavra de Deus. renomados e historiadores de todo o mundo. As profecias se Uma cumprem. década mais tarde, a Judéia se rebelaria pela última vez. O rei de Jerusalém, Zedequias, tramou contra o rei da Babilônia com os egípcios. Nabucodonosor reagiu. Durante 18 meses, a cidade ficou completamente sitiada e finalmente, no verão de 587 a.C., Nabucodonosor conquistou e dessa vez destruiu Jerusalém e todo o seu templo. Ele pilhou os seus tesouros e levou a maior parte da população restante para a Babilônia. O reino da Judéia deixou de existir e os judeus se tornaram um povo em exílio.
A Babilônia estava no auge de sua glória arquitetônica quando os exilados judeus Deus chegaram. permitiu, ó, porque De o povo acordo de com Israel alguns também estava historiadores desobediente. gregos, a Babilônia era a maior de todas as cidades do mundo Menos alguns, conhecido. né? Lógico. Os visitantes vinham de todas Nem as o partes Daniel do mundo e os para colegas ver e deles não apreciar estavam as obedientes. maravilhas dessa cidade. Mas foram cativos. Nabucodonosor foi um grande construtor, assim como também um grande general, bem como outros governantes de sua época, Ramsés II no Egito e Salomão em Israel. A Babilônia de Nabucodonosor era uma cidade com gigantescos palácios, muitos templos, parques e jardins. A escala e o tamanho magnífico da cidade era surpreendente. Sua população estava estimada entre 100 e 200 mil habitantes. Era a maior cidade da Terra. Esse detalhado conhecimento sobre a Babilônia de Nabucodonosor devemos ao trabalho árduo de pesquisa do arqueólogo alemão Robert Caldwell. Ele começou em 1889, quando ele deu início às escavações, mas rapidamente seus colegas descartaram suas pesquisas. Com o avanço dos estudos, ele acabou descobrindo que a história que estava na Bíblia era a história real da Babilônia e ganhou projeção internacional. Caldwell descobriu pilhas de azulejos azuis na areia ao norte da cidade. Os azulejos haviam decorado as paredes laterais do importante caminho processional da cidade, que descreveremos detalhadamente em breve. O tijolo era o material padrão usado pelos babilônios para construir. Caldwell enviou os tijolos de volta para a Alemanha para identificação e montagem. Os resultados foram assombrosos. No Museu Pergamon, em Berlim, estão os tijolos originais da época de Nabucodonosor, todos montados. Esses exuberantes leões são o símbolo da deusa Ishtar, uma das maiores divindades da Babilônia. Haviam 120 leões ladeando o enorme portão de Ishtar. Hoje em dia, as pedras que formam a pavimentação deste caminho processional são as mesmas da época, as mesmas sobre as quais Nabucodonosor caminhou. Pode-se imaginar a grandiosidade de sua obra apenas atravessando parte desse monumento que resistiu à ação do tempo. Suas paredes foram parcialmente reconstruídas por arqueólogos, e embora elas não tenham os belos leões com tijolos brilhantes que uma vez adoravam, elas ainda fornecem a ideia da magnificência desta famosa avenida. Para entendermos a importância desse local, vejamos sua definição, extraída do site do Museu Pergamon. A porta de Ishtar era um dos 8 portões na muralha que cercava a Babilônia e que dava acesso à cidade, enquanto a via processional era o caminho que levava até a sua porta. Esta via era um caminho mais exuberante, lineada por paredes belamente decoradas e que era usada em ocasiões especiais, como, por exemplo, a procissão dos deuses. O diretor de Hollywood, D.W. Griffith, se impressionou com as descobertas de Caldwell. Em 1916, Griffith produziu um filme chamado Intolerância, um filme histórico retratando 4 épocas distintas em que a desumanidade reinava entre os povos. No filme, Griffith traz para a tela a magnificência e a grandiosidade da Babilônia de Nabucodonosor, uma cidade que havia sido enterrada durante 25 séculos. A Babilônia Aqui, irmãos, eu gosto de fazer uma introdução, né? No seguinte termos assim, ó, você vê que o Caldwell, ele fez o filme, né, contando a história. É o que eu falo sempre, as pessoas limitam o poder de Deus, algumas, não todas, né? Tem aqueles que são crentes genuínos e que sabem o poder imenso que Deus tem, né? Porque Deus, ele usa o que ele quer. Ele usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão, quando Balaão estava se corrompendo, e freou a loucura do profeta, que ele falou que eu abençoei, homem nenhum ou coisa nenhuma amaldiçoou. Ele estava querendo obedecer o rei Balaque, que mandou ele amaldiçoar o povo de Deus, entendeu? E ele já tinha falado para o rei Balaque, mas por o rei Balaque ter oferecido dinheiro para ele, ó a corrupção aí o homem se corrompeu, mas ele foi parado por um anjo, né? E o anjo viu, a jumenta viu o anjo, menos ele. Só que depois o anjo fez visível para ele, porque antes o anjo fez a jumenta falar, só que ele ainda não tinha percebido. Aí o anjo apareceu para ele, entendeu? Então você veja, Deus tem poder magnânimos. Então Deus usa o que ele quer. Então às vezes a gente assiste filmes, tem filmes que é da agenda
do inimigo, que ele incentiva na mente da pessoa, a pessoa observar a mensagem que nós chamamos de mensagens subliminares na mente da pessoa, que entra naquilo lá e aquilo conduz a pessoa. É igual moda, a moda dita o que a pessoa veste, o que ela não veste, entendeu? Tudo isso faz parte. Então você é conduzido por uma coisa, você não vai de livre espontaneamente sua. Agora, quando você tem a sua própria mente conduzida por Deus, ninguém manipula a sua mente. Então você sabe aonde está a manipulação e aonde não está, entendeu? Então tem filmes que é também usado por Deus. Deus usa grandes cineastas para trazer as verdades subliminares que está no filme. Por isso, quando eu assisto algum filme que eu vejo que tem alguma relação com uma mensagem que Deus quer passar, eu gosto de ver. Aí eu assisto o filme e eu presto atenção nas mensagens. Eu não presto atenção só assisto por distração. Eu vou lá e presto o que a mensagem do filme está passando. Se é alguma coisa aproveitável, não. Quando eu vejo que não é, às vezes eu assisto filme só por distração, às vezes assisto também por distração. Mas eu gosto muito de ver certos filmes que tem mensagem para passar. E quando também eu vejo que o filme tem mensagem diabólica, aí eu não assisto mais. Aí eu saio fora, falo não. E tem filmes que, alguns filmes que são de terror, dependendo do filme, tipo, para você entender alguma coisa, tipo Nefários. Nefários, ele conta a história de dá uma pitadinha só aqui, eu sei que isso tem outro, irmãos, de um psiquiatra que vai investigar um prisioneiro que diz que ele é o demônio. Esse prisioneiro diz que é o demônio. Então, tem uma parte só nesse filme que fala assim, que Deus, aí um dos psiquiatras se mata, né? Porque esse que diz que é o demônio, o prisioneiro, entra na mente do psiquiatra e faz ele se matar. O outro vai lá com medo, mas vai investigar, o segundo psiquiatra, e ele fala assim, ó, uma mensagem muito que é pra gente pensar. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e nós, eles, os que se diz os demônios, né, refazemos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, o homem corruptível, entendeu? Que é o que acontece hoje, entendeu? E para você retornar a Deus, você tem que aceitar Jesus, entendeu? Então, tem filmes que tem certas mensagens que é pra gente abrir o olho, entendeu? Mensagem de Deus. Agora também tem filme que tem mensagem diabólica, que fica aí, bruxo, dragão é bonzinho, bruxo é bonzinho, bruxo do bem, que vai nessa. E tem mensagem induzindo as pessoas a fazer coisas que é contra Deus e elas nem sabem que Deus abomina aquilo, que ela não tem conhecimento bíblico. Aí vê um filme desse, ela acha que não, coisa não tem nada demais. Aí entra no seu subconsciente e ela começa a praticar aquilo e é abominação para Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as músicas, as letras da música. A gente pode ouvir certas músicas ou não pode, aí você tem que avaliar o que a letra da música está passando, o que o filme, a mensagem do filme está passando, tem tudo isso. Aí fala, não, você está pirado, você é teórico da conspiração, você é isso. A hora que as coisas começarem a apertar no final dos tempos, aí eu quero ver esses ditos aí, falar essas histórias. Não, aí vão mudar a história. Não, aquele povo lá, o irmão falou, os outros irmãos lá, olha, eles tinham razão, a gente não deu ouvido, agora é tarde. Vai, vamos. Tá cheio de avisos aí hoje, né? Mas a pessoa não dá ouvido. Acho que é teoria da conspiração. Filme é a síntese do esplendor pagão. Griffith mostra uma Babilônia de uma grande exuberância arquitetônica, uma Babilônia repleta de força e de vitalidade. Suas ruas fervilhavam com mercadores, cartomantes, músicos, ambulantes, agiotas, soldados, prostitutas, representantes dos governos, banqueiros e escravos, todo gente sistema de todas as a Deus, origens, de todas as classes sociais. Enfim, uma verdadeira metrópole como conhecemos hoje. Griffith ofereceu ao público, com base nas informações colhidas pelo famoso arqueólogo, um trabalho de reprodução jamais visto. Uma reconstituição impressionante do poder e da magnificência da Babilônia em seus dias de glória, assim como a incrível ganância e sensualidade. A Babilônia de Nabucodonosor facilmente poderia ser considerada muito mais do que uma grande metrópole. Todas as suas dimensões são superlativas, mesmo se comparadas às grandes cidades atuais. Vejamos alguns dados sobre sua monumental escala. A Babilônia tinha um formato quase quadrado, dividido ao meio pelo rio Eufrates.
A cidade foi construída com bastante precisão. Suas ruas retas eram largas e cruzavam umas às outras em ângulos retos, como a maioria das cidades contemporâneas. A Babilônia era cercada por uma muralha defensiva dupla, circundada por um fosso. Era a cidade mais bem protegida do mundo antigo. Os babilônios tinham plena convicção que suas muralhas eram impossíveis de serem escaladas ou de serem invadidas. Torres de defesa estavam posicionadas no intervalo. O Ciro Persa, quando invadiu lá, ele foi por baixo, pelas arcos. E invadiu lá. Mas as muralhas da Babilônia eram apenas o começo de suas maravilhas. O caminho processional era a avenida principal que levava ao norte e sul da cidade. Pavimentada com pedras e ladeada por leões esculpidos, este caminho levava também para o grande templo dedicado ao deus Merodach, também conhecido como Marduk. Era a rua mais impressionante do mundo antigo. Este é o portão de Ista, magnífico e imponente. É um símbolo arrogante da Babilônia, o rei Nabucodonosor. Aqui vemos um dos 8 portões fortificados da antiga cidade. Eles o batizaram em homenagem a Ista, a popular deusa do amor. Assim como fizeram com os tijolos vitrificados do caminho processional, os arqueólogos alemães também enviaram esses tijolos para Pergamon e reconstruíram este magnífico portão. Aqui temos um símbolo do inigualável poder e força deste império. Por ele passaram os exércitos vitoriosos da poderosa Babilônia quando retornavam de suas conquistas distantes. Porém, o verdadeiro portão se encontra em Berlim. Turistas de todo o mundo podem ver na Babilônia uma réplica com a metade do tamanho, construída pelo governo iraquiano. Próximo ao portão de Ista, Nabucodonosor construiu um magnífico palácio. Este palácio tinha 4 grandes pátios, cercado por muitos apartamentos e suítes. A sala do trono de Nabucodonosor dava diretamente para o sul do pátio central. O orgulhoso Nabucodonosor chamava seu palácio de a maravilha da humanidade, o centro da terra, a resistência brilhante e a morada da majestade. Atualmente, tijolos modernos gravados com o nome de Saddam Hussein, que governou de 1979 a 2003, estão em cima dos tijolos antigos que tinham a marca do rei Nabucodonosor. Ainda nos dias de hoje, infelizmente, há vários relatos de ataques, pilhagens e deformações a este inestimável patrimônio cultural da humanidade, bem como há vários outros templos e fortificações em toda a região. Agora vamos usar a nossa imaginação. Vamos voltar no tempo para entrar neste grandioso palácio. Passando pela entrada principal, cruzamos o pátio leste para um segundo pátio, e então para o grande pátio central. Este pátio central que está sendo reconstruído é uma área aberta que mede 360 metros quadrados. E por aqui, há 25 séculos atrás, passaram dignatários visitantes, embaixadores, estrangeiros, oficiais da corte, escravos e exilados. Um pouco ao sul do pátio central está a grande sala do trono de Nabucodonosor. A Sala do Trono se compara em tamanho com a famosa Sala dos Espelhos em Versalhes, na França, medindo 56 metros por 18. Parcialmente afastada para dentro da parede está o local onde ficava o trono de Nabucodonosor, que mais tarde será inclusive o local da morte do imperador Alexandre, o Grande. A obra de Nabucodonosor foi realizada para gravar a glória da Babilônia e de seus deuses na mente de todas as pessoas, mas deliberadamente ignorava a autoridade do Deus da Bíblia perante todos os seus filhos, mesmo os mais poderosos e influentes na terra. Em nenhum momento na história eles poderiam subjugar o poder de Deus e incorrer nos graves erros da luxúria, da ostentação e do prazer pelos bens materiais, perdendo assim a verdadeira honra e glória ao Senhor. Ligeiramente ao oeste do palácio, ao longo do rio Eufrates, estão os famosos Jardins Suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Registros apontam que Nabucodonosor construiu um belo jardim para agradar sua esposa favorita. Essa jovem rainha, incomodada com o calor da baixa planície da Mesopotâmia, sentia falta do ar fresco das montanhas e das florestas de sua terra natal.
Muitos arqueólogos acreditam que os jardins suspensos estariam próximos ao portão de Ista, e foi no canto nordeste do palácio que o professor Caldwell encontrou uma estrutura muito incomum. Era uma cripta. Então, irmão, vou encerrar por aqui, tá? Já tá 40 minutos o vídeo. O que eu ia falar? Se inscreva no canal, quem não é inscrito, badale o sininho e compartilhe os vídeos, tá? Eu ia falar uma coisa. Sim. Quando vocês quiserem ver os vídeos, eu sugiro, né? Mas aí vocês podem ver no celular, assim, com ele deitado, né? É vertical que chama, né? Que é deitado, assim, horizontal, não sei. Aí você veja, ou então vocês passem ele pra TV. Aí vocês assistem quando tiver em casa sossegado os vídeos, né? Porque são uma sequência de estudo, tá? Então é isso aí. Deixa o like, compartilha os vídeos. Badale o sininho de todos para receber as notificações do próximo vídeo que eu postar. E... que mais que eu ia falar? Se inscreva quem não é inscrito. E obrigado pelos inscritos. Obrigado quem acompanha o canal, quem acompanha o vídeo. Deus abençoe a todos. Multiplique e benção. Protejam vocês de tudo. E abençoe vocês. Que tenham prosperidade na vida de vocês. Que tenham fartura. Não falte nada. Em nome de Jesus, tá bom? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.